Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples, mas acredito que proveitoso entendimento. E o tema deste vídeo: por que Cristo não mandou batizar com água? É isso mesmo, por que Cristo não mandou batizar com água? Vamos ler aqui, porque muitos religiosos tiram dessa passagem de Mateus capítulo 28, do 16 ao 20. Olha, tá vendo? Jesus falou para fazer discípulos e batizar. Mas como que Jesus iria mandar batizar se esse Jesus era Cristo, era o glorificado, era o ressuscitado? Como que ele iria mandar se o sangue que verteu da cruz purificou a todos? Qual era a necessidade de se batizar com água? Se precisava batizar com água, então aquele sacrifício, quer dizer que o próprio Cristo estava falando que não valeu nada? Assim está em Mateus 28, do versículo 16 ao 20. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Aqui já tem uma contradição. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Veja o porquê os gentios não tinham parte nisso daqui. Ou será que depois da ressurreição mudou o comportamento? Porque em Mateus 10, 5 e 6 e Mateus 15, 24, assim foi a orientação de Jesus aos seus discípulos. E Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, aqui, quando ele orientou os discípulos a evangelizar, a anunciar o reino dele, de Cristo, que estava próximo, o reino de Deus estava próximo, então, não era para eles tomarem nem o caminho do samaritano e nem para o lado dos gentios. Em Mateus 15, 24, olha aqui, a mulher cananeia estava pedindo, suplicando para que Cristo, Jesus de Nazaré aqui, curasse a sua filha. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando, disseram: mande-a embora. Quer dizer, mandaram embora, desprezaram aquela mulher cananeia. Olha aqui no versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus de Nazaré veio para os judeus. Como que aqui em Mateus 16, 28, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as... Não, no 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. Aqui, as nações incluíam os gentios. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, se aqui foi para que os discípulos, a partir desse momento, começassem também a levar o conhecimento do Evangelho, das boas notícias, aos gentios, então jamais poderia ser batizado com água. Porque o batismo das águas foi a lei da purificação. A lei da purificação foi o mandamento de Moisés aos judeus. Então jamais poderia o gentio, esse batismo aqui, ser com água. Jamais. Porque se esse batismo fosse com água, então Jesus estava ensinando os discípulos que o sangue dele não serviu para nada. Não teve força nenhuma. Não teve evidência nenhuma? Que negócio é esse? Se naquela festa de casamento, no primeiro milagre dele, ele transformou aquela água em sangue, em vinho, e o mestre Salo, responsável da festa, ao provar o vinho, falou: normalmente se oferece o melhor vinho primeiro, nessa festa deixaram o melhor vinho por último. Aquele vinho representava o quê? O sangue dele. O sangue dele foi oferecido por último aos judeus, mas os judeus preferiram, a maioria preferiu o quê? As águas. Vamos ler o escrito com sabedoria, com entendimento. Não é porque está escrito que eu vou abraçar isso.
Se algum copista, se algum pai de igreja, se algum acrescentou isso, para mim não me interessa nada. Mas então dá para ter o entendimento de versículo acrescentado e dá para ter entendimento como se Jesus falasse. A partir do momento que aqui foi dado, portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, aqui incluía todos, os gregos, os africanos, os gentios, os estrangeiros. Então jamais poderia ter batismo nas águas. Veja o que João Batista disse: eu batizo vocês com água para o arrependimento. Por que com água? A água era a lei da purificação. Para o arrependimento. Arrependimento de quê? Quando o judeu, um judeu transgredia uma das leis de Moisés, ele se tornava um pecador. Ele era um pecador. Passando pela água da purificação, eles acreditavam que eram purificados. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o batismo do Espírito Santo era infinito, infinitamente superior à água. O batismo com fogo foi o juízo do ano 70. Foi quando Jerusalém foi incendiada. Foi quando o templo foi destruído, aniquilado pelo fogo. Você consegue entender? Então o batismo de água, a partir do momento da cruz, não vale mais nada. Não tem mais serventia nenhuma. E principalmente, jamais pode ser praticado isso no povo gentil, no povo não judeu. Porque o próprio Paulo fala em Romanos capítulo 6, versículo 3. Aqui foi de Romanos em diante, foi quando Paulo teve a revelação. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Olha aqui que ele estava falando. Que o batismo tinha sido no sacrifício da cruz. Ele estava falando que aquele sangue que verteu foi o que batizou a todos. Inclusive, em Atos capítulo 10, do versículo 9 ao 15, veja a visão que Pedro teve. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. 11. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Todos os animais, inclusive porcos, tinham ali também. 13. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. 14. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. 15. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Qual foi o sentido dessa frase? Se você ler esse capítulo depois inteiro, você vai ver que aqui a partir do versículo 17, homens do centurião, que era um gentil, do comandante de 100 homens lá do exército romano, ele enviou alguns assistentes para levar Pedro, convidar Pedro para ir até a casa dele. Então Pedro já foi preparado, sabendo que Deus tinha purificado tudo, e a todos, inclusive os gentios. Então, se essa voz falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou, então significava que os gentios foram purificados também no sacrifício da cruz. Foram purificados pela fé. Pela fé, não pela obra. Não, foi pela fé. Porque afinal de contas os gentios é o povo da fé, não o povo das obras. O povo das obras foram os judeus que nunca se justificaram, nunca conseguiram ser justificados perante Deus praticando obras. Então aqui, a voz estava já avisando Pedro: Pedro, você vai chegar na casa de uma pessoa, mas essa pessoa já foi purificada. Tanto que, quando você vai lá embaixo, no versículo 44 ao 48, olha que situação. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem, ou seja, sobre o centurião e seus familiares, que eram todos gentios. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Lembrou? Mateus 3, versículo 11,
Quando João Batista disse: eu batizo para o arrependimento, mas vem um mais importante do que eu, que batizará com o Espírito Santo. Olha aqui. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Sem água, sem a lei da purificação. 46. Pois eles o ouviam falando línguas e engrandecendo a Deus. Essas línguas não eram balabachúrias. Eram línguas que engrandecia, eram línguas inteligíveis, porque assim era o dom de línguas. O dom de língua nunca foi balabachúrias cantarábias, isso aí é invenção da religião. Então Pedro disse, olha a incredulidade de Pedro, olha a profanação dele. Então Pedro disse, 47, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? O que ele fez? Mesmo a família de Cornélio tendo sido batizado com o Espírito Santo, sendo ungido, o que ele fez? Foi lá, não acreditando naquela voz lá no versículo 9, em diante, lá no versículo 15, quando falou, Pedro, não considere impuro aquilo que Deus já purificou, que foram os gentios e os animais todos. Acabou essa papagaiada de carne de porco, esse negócio tudo aí. Mesmo Pedro tendo ouvido aquela voz, ainda chega nesse versículo aqui, será que alguém poderia recusar a água? Por que recusar? Porque os gentios, meu irmão e minha irmã, sempre foram proibidos. Porque o batismo, o nome certo não é batismo, é a lei da purificação, é a imersão em água. Aquele processo ali no Rio Jordão era imergir uma pessoa dentro da água, era lavar uma pessoa dentro da água, era praticar a lei da purificação. E essa lei da purificação não foi dado ao povo gentil, foi um mandamento à nação de Israel. Então por isso que eles se assustaram, eles se assombraram aqui. Porque como pode os gentios aqui, o centurião e a família, ter sido batizado com o Espírito Santo, sendo que eles não receberam nenhum batismo nas águas? É porque não precisava mais. Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Então, voltando aqui, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo aqui não foi com água. Não foi impossível Jesus ter orientado eles a batizar com água. É uma questão apenas de conhecimento do escrito bíblico. Só isso. Você consegue entender? Só isso. Aqui era Cristo, o glorificado, o ressuscitado. Aquele sangue que verteu da cruz batizou a tudo e a todos. Acabou. Purificou a todos. Batizou não, purificou a todos. A água purificava os judeus, mas quando ele derramou o sangue purificou. Acabou. Se cumpriu aquela cerimônia lá do casamento, se cumpriu depois, quando o sangue dele verteu. O sangue dele foi infinitamente superior às águas da lei da purificação de Moisés. Tá bom? Por que Cristo não batizou com água? Por causa disso, simplesmente isso. Porque o sangue dele é que purificou a todos, tá bom? Então eu vou deixar essa pequena mensagem com você, espero ter sido útil. Eu peço que você curta, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber novas notificações e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Pai nosso que está em nós, santificado é o nosso Espírito, está em nosso Espírito o teu reino e já foi feita a tua vontade assim na terra como no céu. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 17, Apocalipse 21, versículo 3. Já se realizou tudo. O templo espiritual de Deus está em nós, onde o próprio Deus se faz presente. Tá bom? Tchau, tchau.